Qual a melhor técnica para cirurgia de adequação genital, mais conhecida como redesignação sexual? Assista esse vídeo para saber. Antes de eu comentar qual a melhor técnica para cirurgia de adequação genital, aproveite para se inscrever aqui no meu canal, porque dessa maneira você não perde nenhum dos próximos vídeos. Quando a gente fala da melhor técnica ou melhor opção cirúrgica para qualquer tipo de tratamento, é muito importante entender que não existe técnica perfeita para nada. É sempre uma escolha entre os prós e contras de cada opção e definir isso em conjunto com o seu médico. Mas falando especificamente da cirurgia de adequação genital, existem alguns tipos de técnica. Existe a inversão peniana clássica ou simples, que foi a que começou tudo, as técnicas de inversão peniana modificada e com enxertos, as técnicas que utilizam o intestino e as técnicas que utilizam o peritônio. Então, quando a gente fala da técnica clássica, a inversão peniana simples, ela basicamente faz o quê? Pega o corpo do pênis e inverte como uma manga de camisa. É uma técnica mais rápida, mais fácil, mas que tem duas limitações principais. A principal é o comprimento do canal vaginal, que depende exclusivamente do comprimento da pele do pênis. E isso, para algumas mulheres, pode ser um problema se não tiver pele suficiente. E a outra é que a parte sensitiva, que está principalmente na glande, na cabeça do pênis, vai para o fundo do canal vaginal. Enquanto a gente sabe que uma mulher cis, funcionalmente, não tem sensibilidade nessa região. A sensibilidade está toda na vulva, na parte externa. Foi daí que surgiram as técnicas de inversão peniana modificada e técnicas com enxerto, em que se ainda se faz esse movimento, esse jogo como se fosse uma manga de camisa, mas a parte sensitiva e os nervos são separados e modelados como um clitóris, para ficar na parte externa e a sensibilidade ser externa. Aí o que vai variar é como se faz o canal vaginal. Eu prefiro as técnicas que utilizam a pele peniana, principalmente para a parte externa, para fazer os lábios. É uma maneira da gente ter um resultado estético melhor. E para o canal vaginal, eu gosto de utilizar a pele da bolsa escrotal, a pele que iria fora como enxertos. Dessa maneira a gente consegue um canal mais longo e mais largo. A questão é que esse enxerto, apesar de com o passar do tempo ele se modificar e ele ficar muito parecido com a mucosa de uma mulher cis, um processo que a gente chama de metaplasia, ele a princípio não tem as mesmas células que uma vagina de uma mulher cis, ou seja, que produzem lubrificação. Então, via de regra, essa nova mucosa não tem capacidade de lubrificar, o que geralmente é necessário na dilatação para manter a profundidade e a largura do canal vaginal ou durante uma relação. Foram daí que surgiram outras técnicas com o objetivo de melhorar a lubrificação. As técnicas de intestino usam a mucosa do intestino, que tem uma capacidade de produção de muco. Porém, tem dois problemas principais, na minha opinião. Uma delas é que envolvem obrigatoriamente uma cirurgia abdominal e uma retirada do intestino, ou seja, com todo o risco de uma cirurgia abdominal, seja de peritonite, de soltar os pontos do intestino, infecção, hematomas e além do próprio tempo cirúrgico mais longo. Além disso, a mucosa do intestino, diferente da mucosa da vagina de uma mulher cis, não responde especificamente a um estímulo sexual. Ou seja, via de regra, ela produz muco o tempo todo. Então, em algumas mulheres que passam por esse tipo de cirurgia, pode ocorrer um outro problema: a produção de muco pela vagina 24 horas por dia. E ao tentar se melhorar um problema da lubrificação, se cria um problema de lubrificação excessiva o tempo todo. Então, esse é um dos motivos que eu não recomendo cirurgias que utilizam técnicas intestinais. Por causa disso, ressuscitaram uma técnica bem mais antiga, uma técnica com mais de 50 anos, técnica de Davidoff, que utiliza o peritônio, que é o revestimento interno do abdômen, que tem uma capacidade de produção de líquido. Em relação ao intestino, parece ter uma vantagem de não requerer uma manipulação do intestino propriamente dito, só da parte interna do abdômen. Porém, é uma cirurgia abdominal, com todos os riscos de uma cirurgia abdominal. Além disso, essa vagina, essa mucosa do peritônio que é levada lá para o canal vaginal, ela é fechada com pontos. Pode ocorrer desses pontos abrirem e isso criar uma comunicação entre a vagina e o meio externo
com o interior do abdômen, causando uma infecção? Pode. Inclusive, esse é um dos motivos que essa técnica em especial está em estudos, tem estudos mais recentes, porém ainda não tem estudos de segurança suficientes. Uma meta-análise recente, uma meta-análise é quando um estudo estuda todos os outros estudos que existem, mostra que ainda não dá para definir o perfil de segurança, inclusive citando que pode ter até 19% de taxa de reinternação cirúrgica após um mês da cirurgia. Esse é um dos motivos que eu ainda não faço esse tipo de técnica. Eu prefiro aguardar ter mais estudos antes de submeter minhas pacientes a esse tipo de cirurgia. Porém, existe um outro lado relacionado à lubrificação. Independente do tipo de técnica, existem pacientes que têm lubrificação? Sim. Isso acontece porque na cirurgia se mantém dois órgãos primordiais, que é a próstata e as vesículas seminais. Eles são órgãos internos que não têm benefício em retirar na cirurgia, então eles permanecem lá. E em algumas pacientes, dependendo do nível hormonal, da hidratação e de como está o estado psíquico, esses órgãos são capazes de produzir um líquido lubrificante pelo canal urinário. Eu tenho pacientes que conseguem ter uma relação ou a dilatação sem precisar de lubrificação. Mas essa é uma característica muito individual. Respondi suas dúvidas? Se você tem mais alguma, não esqueça de escrever aqui nos comentários. Novamente, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Muita gente pode se confundir e achar que colocando um implante maior, a mama pode levantar. E às vezes isso até acontece logo depois da cirurgia. Mas um implante maior tem um peso maior. A longo prazo, a mama vai ceder mais.